Olá, boa noite a todos. Hoje é sexta-feira, dia 10 de julho. Veja agora os destaques de hoje aqui no Segunda Edição. Pandemia deixa estado no vermelho. 15 regiões são classificadas em alto risco e o Rio Grande do Sul bate novo recorde de mortes por coronavírus. O número é alarmante. Atenção para a chuva. Moradores enfrentam dificuldades com as cheias. E não para por aí. Saiba quais as regiões têm risco de alagamentos e enchentes no final de semana. Caso Rafael. Ministério Público denuncia a mãe por assassinato e mais 3 crimes. Veja quanto tempo de prisão ela pode pegar. O SBT Rio Grande, segunda edição, começa agora. Eu te convido, vem com a gente. Olha, pessoal, eu sei que a sexta-feira foi de tempo firme, sol, tempo seco aqui na capital e em toda a região metropolitana, mas o SBT Rio Grande, segunda edição, começa falando sobre os impactos da chuva que atingiu boa parte aqui do nosso estado durante essa semana. De acordo com a Defesa Civil, quase 4.000 pessoas seguem desabrigadas ou desalojadas em vários municípios do interior. Aqui em Porto Alegre, a Ilha do Pavão está se recuperando dos estragos. É hora da solidariedade da gauchada. Acompanhe. O volume da água é sinal de alerta. O nível do Guaíba subiu rapidamente. Em poucas horas, os pátios e as ruas da Ilha do Pavão ficaram submersas. Faz 21 anos que eu moro aqui e todo ano é isso. A gente achou que estava baixando, mas agora a gente viu que não está baixando. Está subindo. Alguns saíram de casa e não conseguiram mais retornar. O sentimento é de impotência frente a mais uma cheia. As pessoas já não têm mais a esperança assim, de ter a casa bonita, arrumadinha, limpinha, porque tudo que eles conseguem, eles perdem na próxima enchente. Então as pessoas vão perdendo a fé que vai ter algum tipo de melhoria aqui. A gente perde geladeira, perde tudo, a gente não tem onde botar, não tem onde tirar. Sim. Aí a gente acaba perdendo praticamente tudo, né? O pouco que a gente já tem. A casa do Jorge foi construída num nível mais alto, mas a inundação está assustando o morador. A residência virou uma ilha. Da semana passada em diante já começou a levantar um pouco o rio, mas não levantou como está agora. Moradores salvam o que conseguem carregar, mas muita coisa já foi perdida. Aqui a gente está entrando na casa da dona Joana. A água aqui já está na canela. Segundo ela, em 2015 chegou mais ou menos aqui o nível da água. E esse ano vocês temem que possa ser uma grande cheia também, né? Ah, pode ser, pode não, né? Quando dá o vento, ela vem que vem. A gente não sabe o que vai acontecer. Mas tem que continuar, né? A gente é pobre, os pobres aqui é o lugar. Trabalha na ilha, tem que ficar aí mesmo. São 123 famílias atingidas pela enchente na Ilha do Pavão. Muitas vivem da reciclagem. Ontem foi um desespero, tirando material para a rua e tudo, e a minha parte ainda ficou boiando aí. É uma situação desesperadora, né? E frequente em Porto Alegre. Frequente em Porto Alegre, infelizmente. A população que vive no bairro Arquipélago, né? Que é a região das ilhas, enfrenta isso, olha, ano sim, ano não. Já já a gente vai continuar falando disso. Por quê, gente? Porque os órgãos municipais e estaduais colocaram em prática o plano de contingência para atender os moradores das ilhas. O alerta é válido até o meio-dia desta segunda-feira, da próxima segunda, dia 13. O monitoramento aponta que os principais rios das bacias da metade norte aqui do nosso estado encontram-se em declínio nas partes mais altas, podendo afetar as comunidades ribeirinhas. Até o momento, uma família foi removida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada para a casa de parentes. Na tarde de hoje, sexta-feira, o prefeito Nelson Marquesan Júnior visitou a Ilha dos Marinheiros, uma das regiões mais afetadas pelas chuvas nos últimos dias. Vamos ouvir o que disse o prefeito Nelson Marquesan Júnior. Rio tem um trabalho histórico aqui, a gente tem mapeado os locais que são mais atingidos quando o rio eleva, quando o nível do rio eleva. E esses canais são monitorados pela Defesa Civil, são monitorados pelo CRIP, né, para que a gente possa deslocar essas pessoas assim que necessário.
É dramático. Olha, o assunto agora é coronavírus, gente, é pandemia. Por quê? Porque aumentou o número de regiões do nosso estado na bandeira vermelha. Eram 6, agora serão 15 regiões das 20, um recorde de locais com alto risco de contaminação. Está aqui o mapa na tela do segunda edição, olha só, quase todo o território gaúcho na condição vermelha, de risco alto de infecção pela Covid-19. Está aqui toda a parte, a metade sul, a boa parte da metade norte, a Serra, a região metropolitana, a região dos vales. Temos apenas aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 regiões, como eu disse, que estão no risco médio, na bandeira laranja. Na bandeira laranja, a gente vai conversar agora com a Gabriela Lerina para saber mais detalhes, né, Gabi, desse anúncio hoje e de um recorde, né? Também um recorde negativo aqui, 49 mortes em 24 horas, Gabi. Boa noite. Muito triste, né, Chemali? Boa noite para você, a todos que estão nos acompanhando. A gente que está acompanhando semana a semana a evolução, né, do coronavírus, a transmissão das mortes aqui no Rio Grande do Sul. Infelizmente, a gente percebe também que esse mapa vem mudando, vem ficando cada vez mais vermelho com o passar das semanas. Você acabou de mostrar aí, a gente percebe que o vermelho agora se espalha também por parte da região central e também da faixa oeste aqui do Rio Grande do Sul. É muita gente, viu, Chemali, que está nessa área chamada de alto risco. 84,2% da população gaúcha está na região de bandeira vermelha. São mais de 9 milhões, né, de gaúchos, 9 milhões né? E meio, mais ou menos, de gaúchos que estão nessa área, de acordo com o governo do estado, chamada de alto risco. Vamos, então, às regiões. Vou trazer para vocês agora. A gente já sabe, né, que já estavam em vermelho Porto Alegre, Canoas, Novo Hamburgo, Capão da Canoa, Palmeira das Missões, Pelotas. Agora entram Taquara, Santo Ângelo, Cruz Alta, Santa Rosa, Erechim, Passo Fundo, Caxias do Sul, Cachoeira do Sul e Santa Cruz. Santa Maria, Ijuí, Uruguaiana, Bagé e Lajeado são as únicas regiões que permaneceram na bandeira laranja. Mais uma vez, não há nenhuma bandeira amarela, a gente está vendo. Os prefeitos, lembrando, têm até o domingo agora para poder fazer as suas contestações, prefeitos e associações. E aí, esses números vão ser analisados pelo Comitê de Coronavírus do Distanciamento Controlado. Na segunda-feira, informado, começa a valer então o mapa a partir de terça-feira, exatamente, mapas que estão na região de bandeira vermelha. Lembrando que aqui em Porto Alegre tem um outro recado importante, veja só a situação em Chemali, situação muito complicada. O Hospital Conceição tem 45 leitos específicos de UTI aqui em Porto Alegre para o coronavírus e esses 45 leitos estão todos ocupados. Essa informação está confirmada. Hoje, sexta-feira, 10 de julho, todos os 45 leitos do Hospital Conceição estão ocupados aqui na capital dos gaúchos. Uma informação de muita relevância que a gente faz questão de frisar para você que está nos assistindo e que ainda acha que o coronavírus é brincadeira. Realmente não é brincadeira, né, Chemali? De forma nenhuma, Gabriela, de forma nenhuma. Outra informação ainda sobre a situação do estado, dos 391 municípios com áreas de bandeira vermelha, 218 deles não tiveram registro de hospitalizações nem óbito por Covid nas 2 semanas anteriores e podem, então, adotar a bandeira laranja. Em uma semana, aumentou em 25% o número de internações por Covid no Rio Grande do Sul. Tá certo, Gabi. Daqui a pouco a gente volta a conversar direto da redação aqui do SBT Rio Grande, segunda edição. Tá aí, gente. Os números avançam, né, e a gente permanece monitorando. Tá aí 15 regiões do Rio Grande do Sul na classificação de alto risco na bandeira vermelha por conta da Covid-19. Olha, agora a gente vai lá para o centro do estado, lá para Santa Maria, para falar de uma situação revoltante. Racismo. Racismo durante aula online. É isso mesmo que você ouviu. Um grupo de pessoas invadiu uma palestra da Universidade Federal de Santa Maria, fez ofensas racistas e até ameaças. E eu quero saber agora da minha amiga Bruna Tasqueto, que tem todos os detalhes do impacto disso na UFSM. Boa noite, Bruna. Oi, Chemali, boa noite para ti, boa noite para todo mundo. É uma situação, Chemali, inacreditável. Bom, o que aconteceu? Uma turma do curso de nutrição da Universidade Federal de Santa Maria, do campus de Palmeira das Missões, estava promovendo uma aula online com uma convidada, uma professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Fernanda Bairros.
Ela estava falando sobre saúde e nutrição da população negra. Inclusive, a professora, depois dos ataques, fez uma postagem em uma rede social lamentando a situação e descreveu tudo como uma cena de terror, Chemali. Bom, durante essa aula, depois de uns 40 minutos de aula, algumas pessoas pediram para entrar nessa discussão online. A professora responsável pela turma, a professora Vanessa Kirsten, aceitou porque era uma aula aberta. Poderiam participar alunos e professores do curso de nutrição, de outros cursos da UFSM e também de outras instituições. Então, essas pessoas entraram nessa sala de discussão e no chat começaram, então, a fazer os comentários ofensivos, a debocharem, a mandarem figurinhas de palhaço, em uma situação bem complicada. A professora Vanessa nos deu mais detalhes desses ataques. Vamos ouvir. Eles começaram a escrever no chat da aula deboches sobre a temática da aula. Como assim? Não entendi. Então quer dizer que racismo é isso, é aquilo? Neste momento, então, eu solicitei a todas as pessoas que saíssem da aula e até comentei, que geraria um novo link. Neste momento, eles abriram o microfone e disseram, que se nós fizéssemos a aula em um novo link, eles iriam invadir também. Infelizmente, esse não foi o único caso. Outras instituições também sofreram ataque, como a Unipampa, no campus de Itaqui, e também o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, campus de Restinga. A Polícia Federal vai investigar esses casos para tentar descobrir, identificar os autores dessas agressões. Chemali. Tá certo. Obrigado, Bruna Tasqueto. É inacreditável esse tipo de postura ainda em pleno século XXI. Mas existem pessoas com o pensamento tão pequeno ainda na nossa sociedade, infelizmente. Olha, daqui a pouco aqui no Segunda Edição, caso Rafael. Hoje o Ministério Público apresentou a denúncia da mãe do menino pelo assassinato e outros 3 crimes. Daqui a pouco a gente mostra todos os detalhes, a reportagem completa. A gente volta já já. Voltamos ao vivo com Segunda Edição para todo o nosso estado. E olha, sexta-feira, vocês sabem, é dia de SBT Entrevista. Durante as minhas férias, a minha amiga e colega Luciane Coman conversou com a gerente de marketing do Grupo Troca, Fabiane Celistri. Como será que o setor de logística está encarando os desafios da pandemia? Acompanhe. O setor de transporte de cargas ganhou uma importância ainda maior agora durante a pandemia do coronavírus. E eu vou conversar nesse momento com a gestora de marketing do Grupo Troca, Fabiane Celistri, um grupo gaúcho de transporte de cargas. Fabiane, boa noite. O setor realmente teve um aumento da demanda agora nesse período, né? Sim, a nossa demanda, na realidade, ela teve alguns ajustes, né? A gente percebeu na evolução da pandemia uma evolução também crescente do percentual dentro dos produtos transportados voltados para a área hospitalar, medicamentos e EPIs. E dentro do nosso faturamento, a gente percebeu índices que chegaram a duplicar o percentual desses produtos dentro do nosso faturamento. E, Fabiane, além disso, o Grupo Troca, ele colocou em ação alguns projetos dentro dessa linha solidária, né? Exatamente. A gente, junto com um pool de transportadoras e de empresários do mercado, a gente aderiu a um projeto chamado Corrente do Bem, né? Que aí a gente transportou de forma pro bono esses mesmos produtos para instituições e hospitais, postos de saúde. Então, nós levamos álcool gel, máscaras, né, produzidas por algumas empresas que mudaram a sua planta de produção. Então, deixaram de produzir os produtos que não estavam escoando no mercado em função dos fechamentos e começaram a produzir máscaras, álcool gel, luvas e uma série de acessórios hospitalares. Nesse momento, o Grupo Troca chega a 2020 com cerca de 450 funcionários. Como garantir a segurança deles também, que estão aí na lida, né, nas estradas aí do Brasil? Sim.
Nós implantamos desde o início uma série de treinamentos, né? Nós trouxemos profissionais de saúde para fazer palestras para os nossos colaboradores, até porque nós temos um compromisso com os nossos clientes para que a gente também não entre dentro de empresas para fazer coletas. Então, muito obrigada, Fabiane, pela entrevista. Parabéns pelo trabalho, pela trajetória que o Grupo Troca vem fazendo até aqui. Uma boa noite para você. Obrigada, boa noite para todos. Abraço a todo o pessoal do Grupo Troca. Agora atenção, gente, atenção para a história mais chocante do ano aqui no Rio Grande do Sul. Estou falando do caso Rafael. A denúncia ao Poder Judiciário contra Alexandra Dogolkensky foi apresentada hoje, sexta-feira, pelo Ministério Público Gaúcho. A promotoria pediu a prisão preventiva da mulher que planejou matar o próprio filho. Segundo o Ministério Público, Alexandra Dogolkensky é acusada por homicídio qualificado por motivo torpe, fútil, asfixia, dissimulação. A vítima não pôde se defender. Ocultação de cadáver, falsidade ideológica e fraude processual, por ter registrado na polícia o desaparecimento do filho e inventado evidências de que Rafael teria fugido. Assassinada brutalmente pela genitora, pela sua mãe, que era aquela pessoa que mais deveria se preocupar com seus cuidados, com a sua vida, com a sua saúde, enfim. A denúncia ao Poder Judiciário contra Alexandra foi apresentada nesta sexta-feira pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul. A promotoria pediu a prisão preventiva da mulher que cumpre a detenção temporária e concluiu que Alexandra planejou a morte do próprio filho. Rafael desapareceu no dia 15 de maio. A promotora responsável pela denúncia afirma que o menino foi morto enquanto dormia e que a mãe mentiu diversas vezes ao longo da investigação. Trouxe versões contraditórias e tentou incriminar outras pessoas. O irmão, no primeiro momento, no segundo momento ela tenta imputar essa incriminação para o pai da criança, faz uma anotação num calendário do dia 14, chama a polícia, entender que ele pudesse ter anotado ou sinalizado uma fuga, entrevistas que ela deu para os meios de comunicação, para a comunidade, fazendo apelos. O corpo do menino foi encontrado dentro de uma caixa de papelão, numa casa vizinha. A mãe agiu sozinha e assassinou o garoto porque ele a desobedeceu. Pesquisas e formas de eliminar pessoas através da ingestão de medicamentos, como Boa Noite Cinderela. Agora, Alexandra pode ir ao tribunal do júri. Se condenada pela morte do próprio filho, as penas pelos crimes variam de 14 anos e meio a 42 anos de reclusão. É um caso daqueles que deixa a gente angustiado, né? Angustiado porque a verdade, ela custou a ser descoberta pela polícia, pelo Ministério Público e está aí. E deixa a gente boquiaberto também. Tamanha frieza da Alexandra. Deixa eu conversar com a Gabi, que é jornalista, sensível, talentosa e mãe, Gabi. Que mais te chamou a atenção nesse trabalho da Polícia Civil e do Ministério Público nessa denúncia apresentada hoje, Gabi? Olha, Chamalho, estou aqui conversando contigo, você que é pai da Jade, eu, mãe da Catarina. Nossa, gente, eu tô arrepiada, né? Porque a gente está acompanhando desde o primeiro início, quando ele desapareceu lá, estava sumido lá em Planalto. A gente ficava na torcida para que esse menino fosse encontrado. E aí, como você disse, agora vem a verdade, a pior das verdades, né, Chamalho? Que o menino foi morto pela própria mãe. Olha, obcecada, disciplinada, mantinha os filhos sempre numa regra constante, controladora. Tudo isso são adjetivos que foram dados pela promotoria e também pela Polícia Civil para a Alexandra. Eu preciso trazer a nota dos advogados da Alexandra, que é a Defensoria Pública, que se manifestou logo depois, né, que veio então a informação do Ministério Público da denúncia hoje. Eles disseram que ainda não conseguiram ter acesso ao conteúdo da denúncia do MP, do Ministério Público, e que também não tiveram acesso à cliente deles, que é a Alexandra, porque desde o dia 29 de junho ela está internada em um hospital aqui na região metropolitana para tratamento médico. Mas olha, Chamali, é de cortar o coração sempre que a gente fala do caso Rafael. Ficamos ainda na expectativa durante esse trabalho de que ela estivesse encobrindo, né, alguém que não fosse realmente ela, mas isso realmente nos chocou demais, né, Gabriela? Cada vez pior essa situação, Chamali. Olha, algo que também nos deixa assustado, eu vou conversar contigo, de acordo com a Metsul, Gabi.
vem mais chuva no final de semana e a situação preocupa bastante. Quais são as regiões que permanecem em alerta, Gabi? Olha, as regiões dos municípios de Guaíba, por exemplo, Gravataí, região do Rio dos Sinos, todas essas regiões, além também aqui da região das ilhas, né, do bairro Arquipélago, como você chamou a atenção, todas essas regiões precisam ficar em atenção devido à possibilidade de enchentes, alagamentos, porque no final de semana tem previsão do retorno da chuva. O governador Eduardo Leite sobrevoou hoje a região de Lajeado, onde cerca de 40 mil pessoas foram afetadas, prejudicadas em função dos temporais. Olha, por lá a situação é bastante complicada. O Rio Taquari chegou a 27 metros e 39 centímetros, marca histórica depois de 64 anos. Então, todo alerta das autoridades e das pessoas que vivem nas regiões ribeirinhas aqui do Rio Grande do Sul, Chamali. E é hora da gente reforçar o apelo para a solidariedade, né? O trabalho da Defesa Civil, de retirada dessas famílias e ajuda dos gaúchos, né? Estendendo a mão nesse momento difícil, né, Gabi? E isso o gaúcho faz muito bem, né? Tá certo. Obrigado, bom final de semana, boa noite, Gabriela Lerina. E a você que nos acompanhou durante toda essa semana, sextou. Uma ótima noite de sexta-feira, um bom final de semana. Na segunda-feira a gente está de volta. Fique agora com o SBT Brasil. Tchau, tchau.